Boa noite, pessoal. Boa noite. Cadê o povo do Senhor? Olha aí o povo chegando. O povo está chegando. Olha aí que maravilha. Tá conseguindo ver os vídeos agora, Áudiozinhos pastor? ainda. Alguns aqui tem com o áudiozinho. Eu estou vendo bem aqui agora. Tá, que bom. Tô vendo bem. Só o teu que aparece para mim bem travadinho. O restante aparece bem. Tranquilo, importante é a gente te escutar e te ver aí. Vamos lá, então. Olha aí, irmão Moisés e Jura. Boa noite, meus irmãos. Quem mais lá que eu não consigo? Tem a telinha abrindo lá, né? Irmã Isabel. Deus abençoe. A Lídia. A Lídia Gaúcha, que está catarinense agora. A Fabiana, o Ivan. Tá no mute aí, não tá vendo. A Ana, Deus abençoe. Kelly, humano, estamos chegando e o povo está chegando. O celular que é do Arthur, mas é a Simone, né? O Marco, a Hélida. É isso aí, gente. Glória a Deus. Benção. Vamos ajeitando aqui devagarinho a nossa sala aqui. É isso aí, que benção. Então tá bom, meus amados. Nosso horário está indo já, né? E nós vamos dar início. Eu vou pedir aqui, na verdade eu tinha convidado, deixa eu ver aqui uma coisa. Mas ainda não entrou. Então, como não entrou, e quem já entrou está aqui, né? Então, olha que redundância, né? Quem já entrou está aqui, né? Óbvio, né? Quem já entrou está aqui na sala, sem dúvida. É. Eu vou pedir aqui, Ivan e Fabiana, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? O Ivan e a Fabiana. Tá, eu queria que vocês, vou pegar vocês meio desprevenidos, na verdade, né? Mas eu queria que vocês aí separassem pelo menos uma canção para a gente cantar aí do cantor, pode ser? E aí nós vamos iniciar aqui a nossa sala em oração, em nome de Jesus, e depois que orarmos, eu vou pedir para a Fabiana e o Ivan, então, nos conduzir aqui num cântico do nosso cantor, e aí todo mundo aqui conhece, isso é bênção. E para esse momento, para nós iniciarmos aqui, irmãos, nós vamos iniciar orando. Eu vou pedir que o irmão Manuel, faça essa oração inicial para nós, irmão, por favor. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, porque podemos estar mais uma vez reunidos na tua presença para te louvar, para te agradecer o teu nome, Senhor. Obrigado porque tu tens proporcionado para nós esta oportunidade de estarmos juntos através de celular, através desse live, mas sabemos que na tua presença nós estamos juntos, Senhor. Obrigado por tudo que tens conseguido a cada um de nós. Obrigado por essa palavra que queremos ouvir nesta noite, Senhor. Assim, abençoa o teu povo em toda a nação brasileira. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Bênção de Deus. Eu tinha convidado aqui, e agora que eu acho que entrou aqui, né? Eu tinha convidado a irmã Leia e o irmão Fioretti aqui, né? Aí, ó, benção. Então nós vamos fazer o seguinte. Como eu tinha convidado eles inicialmente, mas agora convidei o Ivan e a Fabiana, vocês vão cantar uma e depois a Cris vai abrir lá o microfone lá da Leia e do irmão Fioretti. Pode ser assim? E aí eles vão cantar uma outra música para nós. Nós vamos cantar 2 louvores aqui. Pode ser? Então, eu vou pedir para a Fabiana e o Ivan aí, então, entoar um cântico para a gente, e depois o irmão Fioretti, a irmã Leia vai também ter esse tempo aí de louvor conosco.
Deus abençoe. Fabiana, Ivan. Amém. Paz, pastor, estão nos ouvindo bem? Estão nos ouvindo bem, pastor? Tá meio baixinho, Fabiana. Nós vamos cantar o Ouvindo bem. 155 do cantor. Qual? Tá baixinho. Já. Tá baixinho, Cris? Isso, tá baixinho. Tá baixinho, 155 do cantor. 155 do cantor. Vamos lá, então. Isso. Como a gente não dá para ver tudo que é microfone, deixa só o da Fabiana e do Ivan e depois a gente vai abrir o do irmão Fioretti e da irmã Léa. Vamos cantar juntos? Amém. Vamos lá. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Amém. Amém, irmãos. Léa e... A irmã Léa, o irmão Fioretti, por favor, pode colocar eles aí pra gente? Oi, como é que faz? Podemos cantar o hino dos Gideões? Já pode cantar? Pode cantar. Estamos livres? Estão livres, liberados. Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor, ao mesmo trono vão as nossas petições. É mútuo gozo ou aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rio prantear,
em Cristo somos todos um. A Deus nos inolidar, se desta santa união nos vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. Amém. Amém. Aleluia! Bênção de Deus, meus amados. Obrigado. Que lindo louvor. Esse eu não conhecia. Mas que bênção. Maravilha. Mais uma vez, meus irmãos, boa noite para todos vocês, em nome de Jesus. A gente tem estado nessas quartas-feiras para compartilhar um pouquinho, conversarmos algumas coisas a respeito do reino de Deus, discorremos um pouquinho sobre a palavra, sem dúvida nenhuma. E eu queria fazer algo um pouquinho diferente, mas para introduzir o assunto, pelas quais eu queria discorrer com vocês aqui, e pretendo não ser muito demorado, até porque a gente sabe que essa questão da internet, ela realmente cansa muito mais a gente, né? A gente sabe disso, a gente está vivendo aí quase 80 dias, né? Só online, internet e telefone, Jesus. Né? Mas amém, Deus vai nos dar graça e, como diz o Martim, nós vamos sair mais fortalecidos depois desse momento aí, né? Quando saímos dessa situação toda, em nome de Jesus. Eu queria, queridos irmãos, para introduzir o assunto e para aquilo que eu tenho proposto no meu coração da gente trabalhar um pouquinho aqui essa noite, voltar um pouquinho a uma palavra que nós ministramos no último domingo, sexta, que foi a Thelma, em virtude do Dia das Mães. Eu trouxe uma palavra no último domingo, irmãos, no culto de domingo, a respeito do lar cristão, da família, e nós entendermos os sinais de Deus com toda a situação que está diante de nós, de nós observarmos exatamente o que Deus está nos ministrando, o que Deus está nos falando. E eu não vou ruminar aquela palavra, mas eu quero trazê-la no intuito de fazer com que o assunto que eu quero trazer aqui, para a gente conversar um pouquinho, irmãos, ele tem muito a ver com essa questão família. Aliás, o nosso encontro, que a gente denominou às quartas-feiras com essa questão da pandemia, é justamente o encontro da família Betel. Porque é um momento muito nosso, da igreja, na verdade. É um momento que, aqui, nesse espaço, nós não temos o pequeno grupo, não é algo destinado a um ou outro grupo da igreja, mas ele é de forma total. A proposta da quarta-feira, quando nós começamos, é que ela pudesse ser esse espaço para que a igreja pudesse ter, de alguma forma, ela pudesse se ver, se comunicar e falar, né? E eu tenho pensado muito sobre isso porque, na verdade, parece, pelo menos, que às vezes a gente não consegue cumprir isso. E deixa eu explicar e eu vou ruminar a palavra para depois inserir esse assunto. O que nós ministramos há 2 domingos atrás, eu usei como texto base na ministração, Efésios capítulo 5. E usei o versículo 15 e 16 como texto, apenas um texto base para falarmos a respeito da família, do lar. Naquela ocasião, eu ministrei a palavra e usei esses 2 versos que diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí, naquela ocasião, quando nós falamos a respeito desse texto bíblico, eu não sei se todos acompanharam o culto online, pelo YouTube ou pelo Face, no domingo passado. Isso foi no dia 5, se não me falha a memória. Eu falei que, na verdade, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem essa direção, essa exortação à santidade. Ele começa a discorrer justamente a respeito do caminho, a respeito da vida santa, da vida reta diante de Deus. E quando analisamos esses 2 versículos, na verdade, ele está antecipando, ou ele está antecedendo algumas instruções que ele vai falar a respeito de família. Então, ele vai falar de deveres domésticos, ou seja, marido e mulher. Depois ele vai para pais e filhos.
Depois ele vai para senhores e servos, ou seja, empregados e funcionários. E aí, então, o texto que nós lemos, eu terminava naquela ocasião dizendo: quanto ao mais, ou seja, o restante, ou concluindo o que eu estou falando, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos irmãos, eu tenho pensado a respeito disso, e até porque nós estamos aqui agora como uma família, até porque o nosso encontro é Encontro da Família Betel, essa é a nomenclatura. E quando nós idealizamos, a ideia foi que pudéssemos ter esse momento abrangente, que pudéssemos reunir a igreja e que a igreja pudesse, de alguma forma, se manifestar, falar. Só que as coisas vão caminhando, as coisas vão andando, as coisas vão, de alguma forma, articulando e a gente vê algumas dificuldades. Tá? E aqui vai entrar a questão que eu quero agora fazer uma separação, ou seja, uma distinção dos assuntos. Como assim? Naquela ocasião, eu falei muito voltado para a questão da família, a família realmente, papai, mamãe, filhos, vovó, vovô e assim por diante. Família de sangue mesmo. E a palavra foi direcionada, até porque o público que hoje assiste aos nossos cultos pelo YouTube ou pelo Face, é um público realmente grande, irmãos. Ao vivo ali nós temos uma média, né, de 300, às vezes 400 pessoas que ouvem aquele culto naquele instante, e esse culto depois, durante a semana, chega a espalhar para 2.000 pessoas, às vezes. É os números que o Marconi tem trazido para a gente. Então é óbvio que ali o assunto era muito focado na família papai, mamãe, né, família de sangue. E aí eu pensando sobre, desde que começou essa pandemia toda, e nós criamos essa quarta-feira para nós nos encontrarmos, eu tenho sentido muita falta, irmãos, de um dos que eu entendo, que é um dos nossos DNAs aqui, né, em questão de ser igreja Betel aqui em Porto Alegre. Eu conversando com vários irmãos, e muitos deles dizem o seguinte: a nossa igreja ela tem essa característica muito família. Eu lembro que alguém chegou, quando eu tenho sempre o hábito de, quando vou receber alguém como membro da igreja, eu sempre converso um pouco, bato um papo, e eu sempre faço algumas perguntas que elas são muito quase as mesmas. E eu pergunto o seguinte: o que é que te faz, o que é que te levou a se tornar membro de nossa igreja, quando alguém vem de uma outra igreja? E uma das coisas que tenho ouvido, eu tenho ouvido várias coisas, mas uma das coisas que eu ouço é esse sentimento família que a nossa igreja carrega. Esse é um DNA que ela carrega, a questão ser família. E eu pensando bastante sobre isso, meus irmãos, e uma das coisas que era justamente a quarta-feira era o encontro da família, e eu tenho observado que, de alguma forma, nós precisamos criar algumas dinâmicas diferentes para que a gente consiga viver essa realidade. Porque a minha vontade aqui na quarta-feira não é trazer uma pregação para vocês, até porque eu faço isso já no domingo. Né? E certamente alguns irmãos das congregações que estão conosco reunidos aqui na quarta-feira já ouviram ontem uma pregação também. E quem sabe ontem, até inclusive nós que estávamos aqui na Matriz, ouvimos uma live da Zazá que foi uma mensagem poderosa da parte de Deus. E a nossa intenção com a quarta-feira era justamente criar esse ambiente família, ou seja, tentar de alguma forma que a gente pudesse expressar essa questão, esse significado, esse sentimento de ser família. E aí então, irmãos, eu venho aqui hoje, na verdade, através aqui desse momento, começar a propor para vocês, não vou dizer que vai ser hoje, até porque não está preparado, né? Mas que daqui para frente, quem sabe, a gente vai começar já a plantar isso no nosso coração. Algumas coisas que nós colocamos como projeto, como propósito nosso de ser igreja. E um dos planos que nós falamos aqui, irmãos, e eu falei isso há umas 2 ou 3 quartas-feiras atrás, eu não me recordo agora exatamente. Inclusive, a Cris colocou, né, fez um slidezinho sobre o que é que nós queremos, né, alcançar como igreja, aonde nós queremos chegar como igreja e assim por diante. E ali, na verdade, nós discorremos e eu até concluí, na outra quarta-feira depois, a respeito da ceia de dezembro, quando nós encerramos a transmissão online. E aí eu falei na ceia de dezembro que nós tínhamos estabelecido que uma das questões de trabalharmos a mesma batida do coração, a questão da unidade, andarmos aliançados, era justamente que a porta
de entrada para nós, enquanto igreja, era justamente a questão de fomentar os pequenos grupos. E por que eu tenho sentido isso de novo, assim, sentindo um pouco de falta, isso de uma forma mais geral? Porque eu vejo os casais fazendo isso de uma forma muito prática, né? E eu tive a oportunidade de entrar na sala dos casais numa sexta-feira e vi como as salas são pequenas, todo mundo consegue conversar e articular e assim, né? E poder, assim, de alguma forma, não se tornar um monólogo, como tem sido as nossas quartas aqui. Então, como esse tem sido um propósito, meus irmãos, e eu falando, apenas estou introduzindo o assunto aqui porque eu falei família, né? Há poucos dias atrás, a minha proposta, nem a proposta, mas assim, talvez o encaminhamento que nós vamos começar a fazer, e eu acredito que nós temos ainda mais 2 quartas-feiras pela frente, nós temos então agora, eu estou meio perdido nas datas, irmão, que esse negócio de pandemia, Jesus amado, está me deixando assim, né? Eu já não sei mais nem que dia é hoje. Eu sei que hoje é quarta-feira, mas eu não esqueci, hoje é 13. Isso aí, hoje é 13. Nós temos então na verdade, mais 2 quartas-feiras pela frente. Em junho, tá, nós não sabemos exatamente ainda como vai ser os decretos e como é que vai funcionar. O que nós já temos definido é que nós vamos mesclar essa programação. Ela vai ser parte virtual, online, e a outra parte é óbvio que é presencial, porque isso é ser igreja. O que nós já sabemos é que quando esses decretos terminarem para Porto Alegre, eles vão vir com muitas restrições, até mesmo limitando a questão de quantas reuniões, de quantas pessoas estarão naquele ambiente e assim por diante. Então nós vamos estar bem limitados nessas questões. Por isso nós já temos conversado e trabalhado para que realmente nós possamos, já após essa questão da pandemia, nós continuarmos com essa programação mesclada. No entanto, irmãos, eu quarta-feira, confesso a vocês, que tem sido para mim uma experiência bem legal, muito bom, porque eu consigo ver vários irmãos que eu não conseguia ver, na verdade, durante a semana, e agora estou vendo quase que toda quarta-feira, e isso me alegra muito. Mas, em termos de planejamento, de propósito, e daquilo que nós queremos percorrer, nós não estamos alcançando. E eu preciso ser sincero com vocês, queridos irmãos, que, na verdade, o que é que nos atrapalha do ótimo, do excelente? Não é o ruim, é o bom. Para mim, a quarta-feira tem sido bom estar aqui. Mas eu sei que existe um caminho excelente para percorrer, mas como a gente está no bom, a gente se acomoda, e está bom, e está legal. Mas nós mesmos juntos trabalhamos isso exaustivamente ao longo de praticamente 3 anos, para que nós pudéssemos realmente viver a questão família, né? E que a gente pudesse, de alguma forma, fazer isso muito, muito claro. E, de repente, com a pandemia que chegou, as coisas mudaram, os planos foram transformados, e uma das coisas era justamente essa. Eu espero que vocês estejam me entendendo, mas eu estou extremamente aberto para perguntas, tá bom, gente? Eu estou virando aqui porque a minha colinha está aqui, tá, irmãos? Meus inscritos aqui, né? Tá? Então, é o seguinte, queridos. O que nós estamos prevendo é que talvez nós teremos mais 2 quartas-feiras no formato como a gente está fazendo hoje nesse encontro da família Betel. Mas esse encontro da família Betel, a minha proposta é que ele vá ser, não é desmanchar, mas eu gostaria que tivesse várias salas com pouquinhas janelinhas, e aí cada um talvez vai ter que administrar, né, conduzir essas janelinhas, para que a gente pudesse ter uma interatividade. Porque, na verdade, o que tem acontecido nessas quartas-feiras? Eu tenho falado bastante aqui, ou eu, ou alguém que a gente escolhe para falar e cantar, e os demais irmãos apenas ouvem, que é uma bênção de Deus. Eu não tenho dúvida. Mas eu entendo também, irmãos, que quando nós conseguimos abrir um pouquinho mais, ou seja, as pessoas conseguem falar e articular, né? De alguma forma isso também serve de cura para a nossa vida. Eu entendo que quando a gente fala sobre ser família, irmão, eu fico imaginando realmente o ambiente da casa. Um pai, mãe, um filho, uma avó, um neto, um tio, um sobrinho, sabe? Eu fico imaginando. E numa construção familiar, ou seja, num ambiente familiar, o que existe são diálogos e não monólogos.
E amém por isso. Mesmo que vocês não estão aí, não podendo dizer amém, eu sei que é assim que funciona. E vocês também sabem disso. No entanto, o que tem acontecido na nossa família, por conta da internet, e por conta de sermos uma sala aqui, eu não tenho o número preciso, mas a Cris daqui a pouquinho ela já põe para mim aqui, né? Nós somos várias salinhas abertas, né? E a gente não sabe exatamente 31 salinhas, né? Olha aí, maravilha, obrigado, Cris. O negócio aqui é fantástico, né? A produção aqui é maravilhosa. 31 salinhas, irmãos, e colocando que há 4, né? 31 salinhas, na verdade, né? E colocando aí, quem sabe, 2 por cada salinha, vamos botar assim, né? Nós somos aí perto de 60, quem sabe até um pouco mais ou um pouco menos. 50, 60 pessoas. Imagina se esses 50, 60 falar ao mesmo tempo. Irmãos, nós vamos até meia-noite aqui conversando e orando para a internet não cair, né? Igual ontem nós estávamos aqui com a live da Zazá, né? Orando para que não caia a internet. Então, a minha proposta, irmãos, é que nossas próximas quartas-feiras nós já comecemos a ter esse sentimento, esse desejo, na verdade, de talvez trabalhar nessas pequenas salinhas. Não precisa se preocupar. Como é que vai ser, pastor? Fiquem tranquilos, irmãos. Né? A gente vai trabalhar para que seja da melhor forma possível. Porque eu não sei se vocês estão por dentro, eu acredito que sim, eu não estou muito de olho só nos dados do coronavírus, né? Olha, morreu tantos, ontem foi 880 e poucos. O Rio Grande do Sul, irmãos, deixa eu contar uma benção, abrindo parênteses para vocês, é um estado que ele tem sido realmente tem sido a mão de Deus agindo em nossa cidade e em nosso estado. Eu ouvia, inclusive hoje de manhã tivemos uma reunião de pastores de Porto Alegre e um médico, ele disse o seguinte, olha, eu não tenho outra coisa para salientar, para falar, a não ser dizer que é um milagre o que acontece no Rio Grande do Sul, diferente de qualquer outro estado, e principalmente Porto Alegre, com um número tão baixo de óbitos e de gente que está infectada com esse coronavírus. E um dos pastores disse o seguinte, é porque a igreja faz 2 anos que ela ora sem cessar. E glória a Deus por isso. E mesmo com a pandemia, meus irmãos, nós continuamos orando como igreja. Louvado seja o Senhor por isso. No entanto, eu não estou muito, fechamos o parênteses de coronavírus, tá? Eu estou de olho em outros dados. E eu tenho me certificado disso, e isso de alguma forma tenho me preocupado, porque às vezes isso está dentro da igreja. Por exemplo, o número de pessoas com depressão e ansiedade aumentou assustadoramente, está maior do que as pessoas contaminadas pelo coronavírus aqui, por exemplo. Há muito mais casos de pessoas hoje sofrendo, alguém está até colocando aqui, né? Fecharam o CTI sem nenhum, eu acho que é alguma coisa assim, não consegui ler tudo, tá? Mas veja bem, irmãos, o que está acontecendo hoje é que o número de depressivos, de ansiosos, por causa desse confinamento, por causa da má notícia que a televisão está pregando, está aumentando. Está sendo muito maior os casos de depressivos e ansiosos do que os casos de coronavírus. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Porque quando a gente fecha, ou seja, a gente consegue abrir o coração para 4, 5 numa salinha pequena, não abrir o coração para contar, né, tudo que é pecado, né, irmãos? Deixa isso para Jesus, né? Mas a gente consegue, assim, colocar as angústias para fora. Puxa vida, como é que tu está aí na tua casa aí? Vou pegar qualquer pessoa aqui, eu não estou vendo quase ninguém aqui, porque a minha tela fica única, né, irmãos? Mas a Cris consegue ver todo mundo. Ruth Oliveira, pronto, já peguei um nome aqui, né? Eu estou conseguindo enxergar daqui onde eu estou. Como é que está na tua casa? Imagina se a gente abrir para todo mundo falar, são 50 pessoas falando. Vocês me entendem onde eu quero chegar, queridos? Por isso que esse nosso encontro de família, eu queria que nós começássemos a pôr no nosso coração, talvez esse primeiro momento comigo aqui, sem estresse nenhum, até porque eu quero muito ver vocês nas quartas-feiras, mas talvez a minha palavra ser bem curtinha, para a gente depois talvez fazer pequenos grupinhos, né? Para que a gente consiga conversar mais, irmãos, para que a gente consiga se ver mais, para que a gente consiga articular mais as palavras. E aí não fica os microfones fechados, vocês podem abrir os microfones para falar, porque aí a sala é curtinha, pequenininha, aí todo mundo consegue, aqueles 4, 5 que estão ali, eles conseguem conversar e falar. Então, eu quero colocar isso, meus irmãos, porque talvez nós vamos ter mais 2 encontros nesse formato que eu estou fazendo hoje, tá? E está muito claro isso para o meu coração, para que a gente possa mudar essa formatação. Talvez ela vai ter
bem curtinho essa quarta-feira comigo, quem sabe 15 minutinhos, não mais que isso, 20, e depois nós temos esse tempo para compartilhar um pouquinho mais. Então esse é um dos meus desejos, que eu queria deixar isso para vocês essa noite, tá bom? E para fechar o pensamento e fechar aqui a palavra que eu queria também trazer para nós, irmãos, por que razão, pastor? É só para que as pessoas que estão com ansiedade, com dificuldade, elas possam abrir o coração e, de alguma forma, uns orar pelos outros por assuntos bem específicos, naquela salinha com 4 pessoas, as pessoas conseguem, então, de alguma forma, conversar naqueles 40 minutinhos que o Zoom permite que a gente fique, né? Não mais que isso. Mais do que isso, irmãos. Qual é a nossa missão de ser igreja? A nossa missão é ganharmos almas para Jesus, é levarmos este evangelho a todos. Eu tenho falado, já fazem quase 80 dias de pandemia, né? Então são 80 dias que eu tenho insistido nisso, que nós estamos assim, irmãos, com portas abertas para a pregação do evangelho. Porque as pessoas, às vezes, elas estão resistentes para, de alguma forma, ir à igreja, enfim, receber pessoas na sua casa. Algumas estão resistentes a isso, né? Eu estou falando antes da pandemia. E agora com a pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão sensíveis, elas querem ouvir o evangelho, elas querem ouvir falar a respeito de esperança, de amor, de Deus, de graça, de vida. Então nós temos tudo agora para pregar o evangelho. Então numa sala pequena, a gente consegue fazer isso. Essa pessoa ela pode, de alguma forma, expressar os seus anseios. Alguém ali, um anfitrião, que vai estar ali sem dúvida nenhuma, ali, coordenando e comandando, vai poder ter esse espaço para poder orar, para poder ministrar diretamente para essas pessoas que assim vão fazer parte desses pequenos grupos, né? Desses pequenos PGs aí, né? Pequenos grupos aí que a gente tem tentado caminhar. Amém, queridos? Por isso que eu acredito que isso é o sentimento e talvez esse é o DNA de ser uma família. Quando não é apenas eu, enquanto pastor, falo nesse monólogo e vocês apenas me ouvem. Isso domingo a gente faz e está tudo bem claro dentro da gente. Mas eu gostaria de que quarta-feira fosse um ambiente em que nós todos pudéssemos falar, em que todos pudéssemos abrir o coração e dizer, olha, eu gostaria que orassem porque eu estou já, né, sofrendo um pouco de ansiedade. Olha, eu estou sofrendo com a questão econômica já. E sabe, e aí a gente consegue saber exatamente o que a igreja está sentindo. Eu espero muito, meus irmãos, que vocês tenham compreendido o desejo do meu coração. Não quero, de maneira nenhuma, transparecer aqui que nós temos que caminhar na moda. Não, irmãos. Eu tenho pedido muito a Deus, Senhor, a nossos irmãos, em especial, que já estão com dificuldades, que são autônomos, que dependem, né, do trabalho do dia para comer à noite, como tem um ditado. Eu me preocupo, e alguns eu não sei exatamente se estão passando já por aflições nesse sentido. Como é que a gente vai saber disso, irmãos? Quando a gente faz o pequeno grupo. E aqueles 4, 5 pessoas que estão naquele pequeno grupo sabem exatamente. Ah, aquele irmão lá está com necessidades financeiras. Ah, aquela irmã lá está com questões, com problemas com alimentação ali, nós precisamos ajudar e assim a gente consegue ser aquilo que tanto eu tenho insistido, uma igreja relevante, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos? Como eu não gosto de monólogo, é óbvio, né, que eu não gosto de monólogo, já deixei isso bastante claro, e eu também não vou abrir para que 50 pessoas falem, não vou fazer isso, né, senão vocês vão aqui nunca mais, não vão nem entrar na próxima quarta-feira para esse momento, né, então meu desejo não é esse. De qualquer forma, eu vou deixar aberto para que, no máximo, 3 considerações rápidas, se alguém quiser fazer sobre o que eu estou dizendo, vai ter a liberdade agora de poder fazer isso, tá? Considerar o que eu estou citando aqui, porque, de alguma forma, como eu falei para vocês, eu gostaria de que nós pudéssemos ter esse ambiente mais família, em que a gente pudesse conversar. Não dá para abrir para todo mundo, então eu deixo aqui, a Cris pode nos ajudar ali, e se alguém quiser, pode botar lá no chatzinho, lá, né? Escreve ali no chat, ó, eu gostaria de falar, e a gente vai fazer uma ordem, vão ser apenas 3 pessoas, porque senão é muito complicado aqui, vai longe, tá bom, irmão? Se alguém quiser se manifestar,
Ou tem alguém com um pouco de dificuldade com o chatzinho, faz um gesto assim, né? Uma abana aí com a mão aí, e a Cris vai botar aqui, abrir o microfone para que essa pessoa possa se manifestar. Ninguém falou nada. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, levantou uma mão aí. Pronto. Bem na hora que eu bater o martelo. O Marco quer falar. Pode abrir, Marco. Não estou conseguindo te abrir aí. Vou falar pelo dispositivo aqui que é melhor. Pelo outro celular aqui. Tem duas imagens aí porque o áudio do meu Note tá ruim, então estou falando por esse aqui. Eu compreendi o que o pastor quis dizer, e ele tem razão, né? Nós mesmos, quando ouvimos e gostamos de estar nesse momento aqui, junto com o pastor, afinal, o pastor é o homem que está na frente, né? A gente sempre quer ouvir a palavra pastoral. Às vezes a gente sente falta também dessa comunhão entre os irmãos, né? De não ter esse espaço para poder falar. Então, eu acho importante a iniciativa, né? E que, como são tempos novos e tempos difíceis, às vezes causa um pouquinho de desconforto, né? Mas aí vem a expectativa, como é que vai ser? Mas eu sou daquela opinião, né? Que nós devemos sempre tentar, né, alguma coisa diferente, né? Tentar a mudança, né? Talvez pecar pelo excesso, né? Mas não deixar de tentar fazê-lo. A gente já tem a experiência dos grupos de casais também, que tem sido muito bons. A gente tem a oportunidade de trocar mais ideias, de abrir mais o coração. A única coisa que eu me preocupo, que os irmãos podem estar preocupados, são as questões de afinidade, assim, né? De, como será, que grupo eu vou pertencer, ou de, sem querer ser pessimista na colocação, mas daqui a pouco vira uma panelinha, alguma coisa assim. Então, uma preocupação que me correu rapidamente. Mas, corroborando o que eu falei no início, né, eu acho que a gente precisa sim, né, precisa tentar formas, né, assim como o Zoom já é uma ferramenta que veio como uma bênção para nós, né, a gente poder estar junto em comunhão, né, as formas de nos encontrarmos também, elas podem ser dinâmicas, né, elas podem ser dinâmicas. Mas, assim, eu gostaria sempre de ouvir também a palavra pastoral, né, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, talvez, assim, né, num formato diferente. São só essas considerações assim que eu gostaria de colocar. Ok, Marco, bem claro, tu falaste muito bem nesse sentido, até porque a gente tem que tomar esse cuidado mesmo para não se tornar daqui a pouco, né, puxa, aquele grupo fechado de novo. E eu tenho pedido muito a Deus nesse sentido, irmãos, para que realmente a gente consiga, de alguma forma, que haja uma certa afinidade, né, porque a ideia é o quê, irmãos? Eu acabei de citar, né? Os números que eu estou muito atento, na verdade, até mesmo com esses que eu estou olhando aqui, de depressão, de ansiedade. E olha, irmãos, nós estamos aqui num grupo fechado, nós somos, né, casa e família, irmãos. Há pessoas cristãs da nossa própria igreja que também estão vivendo isso, né? Estão vivendo. Nós estamos todos nessa pandemia e tem gente, sem dúvida nenhuma, que está assustada com tudo isso e às vezes precisa, né, ter esse momento de poder compartilhar, de poder falar e outras pessoas, né, estarem cercando para a oração também. E a gente vai cuidar disso, Marco. Isso é muito importante que tu falou, para não ficar naqueles grupos sempre, né, os grupos fechados. Tá? A Thelma pediu a palavra também, eu estou aqui, já li, né? Pode falar, Thelma. O medo dos grupos fechados, né? Eu creio assim, ó, que o grupo feminino, a gente poderia reunir as mulheres, porque mulher se abre com mulher, né? Fica bem mais fácil de conversar. Então, um grupo com mulheres, um grupo com homens, que também eu acho bem legal de fazer. Sim, a gente começasse com a palavra do pastor, e aí depois cada um vai para o seu grupo. Eu acho bem interessante uma dinâmica assim, poderíamos ver como é que poderíamos fazer uma coisa assim, né? Aí dentro de cada, não é querer fazer o clube da Luluzinha e do Bolinha, mas é que eu acho que fica uma coisa mais fácil de conversar. As mulheres gostam de conversar entre si, de se abrirem umas com as outras. Os homens devem ser a mesma coisa, não sei, porque não faço parte do grupo masculino.
Mas eu creio que seria uma coisa bem interessante a gente fazer nesse sentido, né? O pastor abria a reunião com todo mundo e depois a gente bota um link, daqui a 15 minutos está todo mundo naquele lá. Aí quem vai para cada um vai para o seu. Sei lá como é que a gente vai fazer, mas eu acho bem interessante a gente pensar numa iniciativa assim. Ok. E a ideia é bem essa aí mesmo, como a Thelma falou, tá? É bem isso aí que tudo que a gente conversou aqui, irmãos. A ideia é essa. Termos por afinidade, né? Até porque a gente sabe, puxa vida, se a gente faz muito, muito mesclado, daqui a pouco o efeito que era para abrir o coração, para ter um tempo de comunhão, de evangelização mesmo, de trazer alguém que está começando no evangelho para esse grupo, e daqui a pouco, puxa vida, nem os grupos ali se entendem, o camarada que está chegando na fé, né? Você manda, não quer nem ouvir. Essa é a ideia mesmo aí, então. Captou a mensagem. Mais alguém, mais um terceiro que gostaria de se manifestar? Eu quero. Pois não, pode falar. Pastor, acompanhando aqui, né, os eventos todos do Zoom desde o início, eu vejo que a quarta-feira é o nosso momento de maior sucesso aqui, de presenças. Inclusive com participação das congregações, que é uma coisa bem legal da gente ver os irmãos assim que a gente não vê normalmente, né? E a IBD também, né, a classe de adultos ali também tem bastante participação, mas tirando a IBD, esse grupo aqui é um grupo que tem bastante gente, tem sido constante a presença de todo mundo, assim. Digamos assim, a audiência tem se mantido, né? E o que eu vejo aqui, quando eu vejo todos os rostinhos, é bastante diversidade, inclusive com relação às congregações, assim. Eu tô achando que o pessoal gosta bastante de vir aqui te ver e te ouvir falar aqui nesse momento. Então, acho que a gente não podia perder isso. Pelo menos, mesmo que fosse menor esse tempo, tá? Eu acho que é importante. É a percepção que eu estou tendo aqui, olhando as janelinhas todas as quartas-feiras e comparando com o restante da semana, tá? Então, eu queria dar esse feedback aqui. Eu acho que o pessoal tá gostando disso aqui. É o que eu sinto, que eu vejo aqui. Olha, eu confesso que eu fico lisonjeado até com isso tudo aí, né, Cris? Puxa vida, né? Porque eu, na verdade, é óbvio, né? Como é que não vai ficar lisonjeado com um negócio desse, né, irmãos? E eu quero acreditar realmente que tudo que a Cris falou é verdade. Amém. Isso me dá uma alegria tremenda aqui no meu coração, sabe? Mas de qualquer forma, eu acho que também assim a ideia não é a gente se desconectar assim, ó, o pastor, né? Fica de fora. Não, ao contrário, até porque para mim ter esse momento com vocês, irmãos, tem sido realmente precioso. Nós não tínhamos isso. Era muito escasso esses momentos aqui. Então, para mim, ter e olhar vocês aqui, para mim também é uma preciosidade muito grande, eu poder falar. E aqui vocês têm observado que quando eu falo, irmãos, eu não trago uma pregação para vocês, né? Na maioria das vezes, eu sempre tento discorrer uma reflexão de o que está acontecendo e como é que a gente vai fazer esse link com uma realidade nossa. Perfeito. E eu, claro, eu estou expondo isso de novo, né? A minha intenção é que, de alguma forma, a gente venha construir isso juntos. Eu só queria que talvez não ficasse só eu falando, irmãos, porque assim, na verdade, né? Olha, não sei você, mas eu chego no final do dia, assim, eu digo assim, eu não quero mais me ouvir, eu cansei de me ouvir, aí eu fico bem quietinho, né? Então eu fico imaginando vocês aí também, né? Porque a gente fica se ouvindo o dia inteiro. Então eu quero também, de alguma forma, poder ouvir vocês. Eu sei que já tem uma filinha aí, né, de pessoas que fez umas menções, eu não sei se é para todo mundo para falar ou não, né? A irmã Isabel? A irmã Isabel está na fila, depois a pastora Lívia, aí nós encerramos as participações ou temos mais gente, Cris? Não? Então tá, então ficamos com a Isabel primeiro, a irmã Isabel, e depois a pastora Lívia. Eu até não ia falar, mas já que a Cris deu a deixa, eu vou continuar. Eu particularmente gosto muito desse encontro das quartas-feiras. E quanto a fazer grupos menores, a gente tem a experiência do grupo de casais, que é bom, abre um parênteses, em parte. Porque, digamos que tenham 8 casais nas janelas. Normalmente quem fala é 2 ou 3. Os outros não se manifestam. Ou se manifestam, assim, coisas corriqueiras, uma outra palavra. Mas eu acho que se abrir, pastor,
se abrir é uma coisa muito pessoal. Eu, por exemplo, não tenho facilidade de me abrir, muito menos assim numa sala de Zoom. Mas eu estou falando por mim, né, irmão? Cada um sabe de si. Então, eu gosto muito dessa reunião, gosto da palavra que o pastor traz. Poderia até abrir um pouquinho, de repente, como o senhor está fazendo agora, para alguém se manifestar. Obrigada. Perfeito, irmã Isabel. Entendi perfeitamente e é um fato. Nós temos que relevar porque, às vezes, como eu até comentei antes, né, tem coisas que a gente pode até falar, tem coisas que não dá para falar, porque a pessoa, Jesus amado, camarada, trabalhava na 0 hora e nós não sabia, meu Senhor. Né? Sem comentários, né? Mas a ideia é justamente essa, nós talvez não criarmos um outro grande grupo, é tentar ser o mínimo possível de presença, né, para que a gente consiga de alguma forma, nem que seja ter um tempo de oração, de orar uns pelos outros. Tá? Só para, antes de passar a palavra à pastora Lívia, né, hoje de manhã, por exemplo, a CIBERGS agora, por causa dos 40 dias, ela colocou uma sala de Zoom de oração. 40 minutos, que é o que dura o Zoom. Então, a gente sabe que começa às 8 da manhã, 8h40 terminou e quem estava falando fica falando sozinho ali. Né? Terminou, acabou. E nós éramos hoje, na verdade, bem poucos até, orando hoje pela manhã. Bem poucos. Mas tivemos a oportunidade de se ver, o microfone todo mundo aberto, porque era só uma salinha, né? Ou seja, eram só 4, né, na tela, né? Todo mundo com o microfone aberto e pôde falar um pouquinho e orar aquele tempo. Foi precioso. Mas podemos, talvez, ir construindo isso de uma forma melhor. Pastora Lívia. Graça e paz a todos. Eu concordo, a irmã Isabel falou parte das minhas palavras com o que a Cris deixou, né? Abriu o leque aí para nós. Eu posso, assim, afirmar também, eu já comentei com o pastor o quanto tem sido bom para nós participarmos desse culto Família Betel nas quartas-feiras. Por quê? Porque nos leva, nós que somos uma congregação bem afastada do centro de Porto Alegre, né? Estamos a quase 200 quilômetros aqui em Torres. Então, a nossa participação com Porto Alegre é mínima. Nós não temos, né? É muito difícil nós podermos estar nos cultos, junto com vocês aí, ou mesmo vocês virem até nós, tem sido muito difícil. E nós sentimos também a necessidade de estarmos mais juntos com a congregação, com a igreja de Porto Alegre. Eu acho que isso é muito importante, as congregações estarem congregando junto com a matriz, né? E então, para nós tem sido muito importante. Nós estamos conhecendo os irmãos, nós não conhecíamos, estamos entrando na sala dos irmãos, os irmãos estão entrando na minha sala, não é mesmo? Então, nós estamos, assim, tendo uma afinidade raríssima, né? Que normalmente nós não temos. E ainda sentimos a falta de muitos irmãos, talvez pela dificuldade de internet, essas coisas, sentimos a falta de vários irmãos ainda. Mas tem sido muito importante, de grande valia. Os poucos irmãos que estão aqui também conseguindo assistir estão gostando demais, né? Então, isso eu acredito assim, é importante, pequenos grupos, é importante, mas para alguns. Para mim, por exemplo, eu sou mais desse grupo maior, me abrir também, eu não tenho dificuldade, talvez, de me abrir, porém, eu creio que muitos têm essa dificuldade de se abrir. Então, eu acredito assim que mais íntimo, mais um WhatsApp, mais essa participação mais íntima de cada um, essa comunhão de cada um ficaria mais prático do que propriamente pelo Zoom. Mas eu sou pela maioria sempre, tá? Eu sempre digo que para resolver, que for resolvido, que acharem melhor, né? Nós achamos também, porque eu acredito assim que nós temos que estar em comunhão em todo o tempo. Pastor, estão me lançando no WhatsApp aqui a campanha Fica Pastor, hashtag Fica Pastor. E outra, a Elisama está dizendo aqui, ó, pastor, voto vencido.
Ô, Jesus amado, ô, Jesus amado, esse povo, Jesus. Irmãos, vamos orar. Vamos ruminar isso com calma, que já que eu gosto tanto dessa palavrinha ruminar, né? Vamos ruminar isso com calma, com tranquilidade, né? Ô, Senhor amado. Mas amém, queridos. Que bom, que bom. Ô, pastor, Pode falar, pode falar. É muito importante. Mas eu gostaria de dar uma pequena ideia, porque eu já vi que o hashtag Fica Pastor já venceu, né? Então, eu gostaria, assim, de repente, o pastor chamar outro irmão, às vezes para dar um testemunho, um breve testemunho daquilo que está acontecendo através da programação, através dos cultos da quarta-feira. Eu acho que isso aí também seria válido. Quer dizer, dá uma dinâmica maior também, em algum ponto. Amém? É isso. Ok, meus irmãos, ok. Deixa eu pensar com calma, até porque depois que a gente dá uma palavra, e agora esse Zoom aqui é até gravado, né? Jesus amado, qualquer coisa que eu falar aqui pode ser usada contra mim no tribunal depois, né? Então eu tenho que ficar bem em silêncio aqui, senão é um problema aqui, né? Jesus amado. Amém, irmãos? Vamos orar com calma, né? Vamos refletir com bastante calma. O que eu posso avisar é que quarta-feira vai ter o encontro da família, tá? E eu tenho dito e tenho repetido. Tendo mais pessoas aí, além do nosso povo cristão, chama, para a gente poder compartilhar e ter esse tempo aí de comunhão, de unidade. Amém, meus irmãos? Mas muito bom, muito bom. Eu queria que nós orássemos, então, nesse momento, nosso horário já está chegando, já está esgotando aqui. Eu nem sei que oração, deixa eu ver. Falta 3 minutinhos para as 9. E eu gostaria que esses instantes finais nós tivéssemos uma palavra de oração. Eu sei que a Cris já tinha colocado alguns nomes ali. E eu vou pedir para 2 irmãos, né, estarem orando agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas salas. A Rejane está pedindo oração pelo Antônio, que às 10 horas da manhã vai fazer um transplante. Foi o que eu captei aqui. Então, nós temos o Antônio para orar, né? Eu acho que também nós temos um assunto, além deste pedido da irmã Rejane, é o que nós estamos vivendo como Brasil, essa situação política, financeira da nossa nação, irmãos. Temos que orar bastante por isso, né? Então, eu gostaria que vó da Ju Maruri, sim, da Ju, perfeito. Tá. Saiu da cirurgia, né? Ok. Vamos orar então, vamos orar em nome de Jesus. Nós temos que orar também, irmãos. Você sabe que eu estou tendo reunião aqui, direto aqui em Porto Alegre, na verdade, com nossos irmãos aqui, com o Conselho de Pastores, porque realmente nós estamos num momento aqui um pouco diferente, né? Diferente das outras cidades do estado. Houve manifestações do prefeito sexta-feira, manifestações essas que repercutiu no Brasil inteiro, né? Acho que todo mundo aí que está ligado no jornal está vendo isso. Repercutiu no Brasil de uma forma muito ruim para ele mesmo, né? Você sabe que nós estamos pleiteando para fazer, aliás, já está definido, irmão. Nós vamos fazer a nossa ceia às 10h30 neste domingo, já está anunciado isso. E se vocês prestaram atenção, viram que nós não colocamos o endereço, né? E porque como diz o Chapolin, foi um movimento friamente calculado. Por isso, por que nós não colocamos o endereço? Porque nós queríamos fazer aqui na cidade mesmo, aqui em Porto Alegre. Só que a verdade é que a situação em Porto Alegre é muito diferente de qualquer outra cidade. Qualquer outra cidade, tu tem um terreno particular que comporta, resolvido. Em Porto Alegre, tu tem um terreno particular que comporta, tem que pedir autorização, né, para a Secretaria da Saúde e para a turma que também, a Secretaria Especial que eles montaram lá um gabinete do Covid-19, ok? E aí, hoje de manhã, eu recebo a resposta, né, do gabinete lá do vereador, dizendo o seguinte: pastor, não vai sair a liberação aqui do local de Porto Alegre. Eu disse, não, tudo bem. Aí eu fui já aqui na região para a gente arrumar outro lugar e arrumei. Quando eu estou lá definindo, batendo martelo, meu telefone toca.
No mesmo instante, o Marconi, acho que não sei se ele está aqui na sala, né? Mas o Marconi é testemunha disso, nós estávamos dois juntos, olhando o terreno, batendo o martelo. Olha, é o seguinte, eu acho que o prefeito quer fazer uma média, porque ele pegou só o pedido da Betel e está na mão do prefeito, não está na mão do secretário. Ele vai analisar e amanhã vai dar o retorno sobre o local, o espaço para a gente fazer a ceia no sistema drive-thru aqui em Porto Alegre. Então, por isso eu não divulguei o local, irmãos. E amanhã nós vamos divulgar, né? Nós estamos com 2 locais praticamente bem definidos. Só que agora, claro, se eu chego e digo aqui para o prefeito, não, agora eu nem quero mais o espaço, aí eles vão dizer o quê? Não, realmente os evangélicos estão contra mim aqui na cidade, né? Porque ele tomou para si o nosso pedido, ele tomou o pedido da Betel para ele e ele vai decidir isso. Agora não é mais os secretários dele, é ele que vai tomar posição. Só que alguém lá de dentro já me disse hoje de tarde quando me ligou. Olha, na verdade é que ele está querendo fazer uma média com as igrejas, quer limpar a situação que ficou ruim sexta-feira, e ele pegou o pedido esse e pôs, tipo assim, abraçou para ele o pedido da Igreja Betel. Vamos aguardar, irmãos, amanhã eu tenho novidades sobre o local, tá? O que nós já temos de certo é que nós vamos fazer essa ceia nesse sistema drive-thru. Alguns irmãos já estão questionando, tá, e quem não tem carro, como é que faz? Nós, já falei com o pastor Marcelo, nós vamos ocupar as congregações de Viamão. As da Zona Sul vão ocupar lá a região lá da congregação onde está aí o Ivan e a Fabiane, né, Cantagalo e Itapuã, mais Cantagalo, na verdade, né? E talvez nós, Zona Norte, vamos ocupar as congregações da 45 ali, muito provavelmente. Para quem não tem carro, tá bom, irmãos? Isso para quem não vai poder estar lá domingo de manhã. Amanhã dou mais informações a respeito disso. Mas esse é um assunto de oração. Nós temos que orar pela nossa terra, pela nossa cidade em especial. Porque nós estamos aqui diante de uma situação, irmãos, eu não posso falar mais do que isso, porque não é me permitido, que é uma situação realmente quase de perseguição. Tá? E tem fonte, e tem razões para ser quase uma perseguição aqui em Porto Alegre. Tá? Então, existem as razões pelas quais. Então, vamos orar nessa sequência. Certo? Pelo pedido da irmã Rejane, pelo Antônio, vamos orar pela situação do país e vamos orar, em especial, por Porto Alegre, pela situação que a gente está vivendo. Então, esses são os 3 assuntos que eu gostaria de orar. Eu vou pedir, aqui, deixa eu ver aqui mais gente aqui na nossa telinha, eu vou pedir para a Bárbara. Bárbara, está me ouvindo, Bárbara? Ok? Sim. Então, eu gostaria que esses 3 assuntos fossem colocados agora, em nome de Jesus, esses 3 assuntos de oração, por favor. Tá bem. Senhor amado, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti nesta noite. Te agradecemos, Senhor, por tudo que foi, Senhor, falado aqui nesse espaço. E queremos, Senhor amado, colocar diante de Ti, Senhor, esses pedidos de oração, em especial, Papai, pela nossa nação. Clamamos, Senhor, para que Tu venhas, Pai, curar a nossa terra, para que o Senhor venha estabelecer a Tua vontade, Senhor, no governo, Pai, federal, no nosso estado, no nosso município, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja, Pai, sobre a nossa nação, em nome de Jesus, Pai, repreendendo, Senhor, todo o mal, toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem nos causado, Senhor, muitas vezes ansiedade, medo, preocupação. Mas nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai amado. Oramos, Senhor, pela vida do Antônio, Senhor, e da avó, Senhor, da Juliana também, Senhor amado. Clamamos, Espírito Santo de Deus, pela Tua mão sobre essas vidas, Pai. Para que o Senhor venha com o Teu favor. Senhor, sobre a cirurgia do Antônio, Pai, nós clamamos para que as Tuas mãos venham dirigir todo o procedimento, Pai. Que o Senhor guarde a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. E colocamos diante de Ti, Senhor, essa situação que temos, Pai, a respeito do local, Senhor, da ceia que queremos realizar, Senhor, juntos como igreja, Pai. Senhor amado, nós sabemos que essa situação está diante do prefeito, mas, Senhor, Tu és o nosso justo juiz, Pai. Em nome de Jesus, abre as comportas do céu, Senhor. Nós sabemos, Pai, que basta uma palavra Tua, Senhor, para que o local certo, Pai, seja destinado a nós, a Tua igreja, Senhor amado. Nós apresentamos diante de Ti essa situação, Senhor, e clamamos, Pai, para que o Senhor venha com o Teu favor, Pai amado. Em nome de Jesus, e que nós estejamos guardados, Pai, pelas Tuas asas, Senhor, e que essa ceia ocorra, Paizinho amado,
diante, Senhor, que esta ceia ocorra, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, eu, de minha parte, gratidão e desejo que o amor de Deus, anda. Senão vai ser o Tiago. O Tiago, eu sei que ele também está aí na área. Aí. Cadê o Tiago, então? Pastor, eu acho que eu caí aqui. Olha aí, ressuscitou. Vou cantar um louvor para ti. Eu acho que eu caí, caiu Vou nossa cantar um internet. louvor para ti. Ressuscitou. Tá certo. Então tá, Cris, nós já estamos com as janelinhas abertas aqui, te esperando aqui, viu? Tá tranquilo. Então, Ou vamos deixar nossa... hoje, não vai ter foto? Vai ter foto. Agora eu já voltei aqui, vamos tirar foto. Sorrisos então tá aí, bom. todo mundo. Feito. Posso abrir os microfones? Pode abrir aí, Cris. Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. Oi. Turma. Boa noite. Fica, pastor. Boa noite. Uma Lizinha. Boa noite. Oi, Fabi. Abel. Oi, Bel. Oi, tudo bem? Ana. Oi, Isabel. Tudo bem? Enzo. Bárbara. Oi, Carme. Oi, Boa noite para vocês. Boa noite. Antes que tu feche a igreja, Cris. Elidinha. Oi, gente. Beijo, linda. Carmen. Oi, Gorete. Ô, Cris, tu tinha sumido, minha amada. Oi, vovó. Olá. Celinho. Como é que fica? Maria. Lanchezinho, Cris, todo culto. Aí, Dodô. Lívia. Oi, Dodô. Oi. Betinho. Tchau, Fabiana. Oi, Karen. Christian. Oi. Oi, Ju. Oi. Juliana. Olá. Boletinha. Oi, Kelly, mano. Oi, Moisés, Olá. beleza? Oi, Jura. Meu Moisés e a Jura. Lívia. Eu não tô vendo. Oi, gordo. Jura. Oi, Juju. Tchau, galera. Primeira dama, cadê a primeira Até dama? amanhã, se Deus Fala quiser. da primeira. Tchau. Amanhã. Deus abençoe todos vocês aí. Amém, pastor. Quiser nos ajudar nas máscaras.